O que muda quando você crê de verdade no que Deus diz sobre você? O que muda quando você se enxerga como Ele quer que você se enxergue? Que bom que você está aqui no colo do Pai. O canal que em apenas 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Ontem falamos sobre o que Deus vê quando olha para mim, o que Deus vê quando olha para você. Hoje vamos te mostrar que, muitas vezes, nós não nos vemos como Deus nos vê. Vamos ler o que nos diz a palavra em Números 13, 33. Também vimos ali os gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Esse texto nos mostra que eles se viram como gafanhotos, como insetos. Ele descreve a percepção dos espias israelitas sobre si mesmos e sobre os habitantes de Canaã, a terra para onde eles estavam indo. Eles olharam para si e se viram como menores, como aqueles que não poderiam vencer. Agiram debaixo de um espírito de escravidão e de medo. Eles se sentiram impotentes e aterrorizados diante dos desafios, resultando em medo e incredulidade. Este versículo é muito significativo por vários motivos. A frase "éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos" revela uma profunda sensação de inferioridade e insignificância. Os espias, ao se compararem aos gigantes, referindo-se aos nefilins ou a povos de grande estatura e força, sentiram-se pequenos e incapazes de enfrentar o desafio. Essa percepção interna é muito importante, pois as emoções e medos deles os dominaram, não os deixando crer na promessa e no poder de Deus. Eles tiveram a visão embotada, escurecida, por não saberem quem eram. Outra coisa que podemos ver aqui é a aparência externa refletida, que aparece na segunda parte da frase. E assim também éramos aos olhos deles. Isso sugere que essa percepção interna de fraqueza era algo tão forte que eles acreditavam que os cananeus também os viam dessa forma. Aqui nós vemos um mecanismo de defesa do ego que se chama projeção. É quando você pega um pensamento seu, uma percepção sua, e vive uma realidade como se esse pensamento fosse do outro. Então, para que lutar se os gigantes vão nos derrotar? Nós já perdemos essa guerra. Esse deve ter sido o pensamento daqueles espias. Eles se sentiam derrotados. Embora não tenhamos o relato dos cananeus sobre os espias naquele momento, a crença dos espias reflete como o medo pode distorcer a realidade e criar uma profecia autorrealizável na sua e na minha mente. Outra coisa que vemos nesse versículo é a falta de fé daqueles espias. O cerne do problema aqui é a falta de fé em Deus. Apesar de terem testemunhado as maravilhas e o poder de Deus ao tirá-los do Egito e sustentá-los no deserto, os espias se concentraram na grandeza dos obstáculos, em vez de atentarem para a grandeza do seu Deus. Eles confiaram em sua própria força e capacidade, coisas que eles por si só não tinham.
eram claramente insuficientes neles mesmos e deveriam confiar na promessa e no poder divino. A sensação de que eram como gafanhotos diante dos gigantes gerou medo nos espias, impedindo-os de avançar. Como consequência, essa visão de gafanhotos levou à desmotivação e ao desânimo do povo, resultando em murmurações e na impossibilidade de entrarem na Terra Prometida. Então, aquela geração, com exceção de Josué e Calebe, que creram em Deus, foi condenada a vagar no deserto por 40 anos, até que uma nova geração surgisse. Em resumo, Números 13 e 33 é um lembrete poderoso de como a nossa própria percepção, a forma como nós nos vemos e a nossa fé, ou a falta dela, podem moldar nossa realidade e determinar nosso destino e também o destino da nossa família. Ver-se como um gafanhoto diante de desafios é uma metáfora para a autossabotagem e a descrença no poder que está além de nós mesmos, o poder que está em Deus. Esse versículo serve como um alerta para não permitir que o medo e a insegurança nos impeçam de avançarmos nas promessas divinas. Se você está se identificando com os espias que estamos falando, que estamos mencionando agora, eu quero te convidar a assistir aos nossos conjuntos de vídeos, as nossas playlists que mais têm transformado vidas. O conjunto de vídeos chamado Ansiedade e o conjunto de vídeos chamado Como Vencer as Marcas do Passado com Deus. E também quero te pedir que envie o seu testemunho e inspire outros a crerem também. Agora, vamos falar sobre o texto de Romanos 8:15, que nos lembra que recebemos o espírito de adoção, que nos faz clamar Abba, Pai. Romanos nos diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para novamente ter medo, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. Veja, as crianças que vivem em orfanatos, quando são adotadas, passam a ter uma liberdade de, por exemplo, abrir a geladeira da nova casa sem pedir permissão, deitar em uma cama que até então não era sua e outras coisas mais. Por que essa nova atitude passa a acontecer? Porque essa criança entendeu que agora sua identidade é de ser parte daquela família. Tudo muda quando você acredita em quem Deus diz que você é. Tudo em português significa tudo. Romanos 8,15 nos revela também uma verdade transformadora, a de que somos filhos de Deus. Então, você e eu podemos chamá-los de pai, meu paizinho. Ao falar do espírito de adoção, a palavra nos lembra da nossa nova identidade em Cristo. Não somos mais definidos por nossas fraquezas ou pelos desafios que enfrentamos, mas por sermos filhos amados de Deus. Acreditarmos nisso nos capacita a vermos os desafios não como gigantes invencíveis, mas como oportunidades para experimentarmos o poder e a fidelidade do nosso Pai Celestial. Quando você e eu acreditamos verdadeiramente que somos filhos de Deus, a sua e a minha perspectiva
mudam radicalmente. Deixamos de nos concentrar nas nossas limitações, como os espias fizeram ao se verem como gafanhotos, e passamos a focar na grandeza e no poder do nosso Pai. Tiramos o foco de nós e colocamos nele. Essa fé na nossa identidade em Deus nos impulsiona a enfrentarmos os desafios com coragem e esperança, sabendo que não estamos sozinhos e que Ele está conosco em todas as circunstâncias. Ou seja, a verdade de Romanos 8,15 é o antídoto perfeito para a mentalidade de gafanhotos descrita em Números 13:33. Receber o espírito de adoção e crer na nossa identidade como filhos de Deus nos liberta do medo, nos liberta da escravidão e da sensação de insignificância. Isso nos permite clamar a Deus com confiança e avançar nas suas promessas, independentemente do tamanho dos obstáculos. Acreditar em quem Deus diz que você não é apenas uma questão de autoconfiança, mas de fé na fidelidade e no poder daquele que nos adotou como seus filhos. Isso significa que fomos recebidos na família de Deus, com todos os direitos e privilégios de filhos. Pare um pouquinho, feche seus olhos e pense sobre o que eu vou relatar agora. Imagine uma criança sem pai e sem mãe, um pequeno morador de rua. Um dia, ele aceita um convite e entra numa mansão lindíssima. Um lugar muito limpo, acolhedor e cheio de amor. É recebido de braços abertos por um pai, uma mãe e seus filhos. Ainda sujo e fedido, é abraçado e se sente muito amado. Toma banho, seu cabelo é cortado, nunca mais precisará voltar para as ruas. Come do bom e do melhor e compreende que é amado e bem-vindo. Muitas vezes, eu e você somos como esse morador de rua. A porta para a mansão está aberta, mas continuamos nas ruas. Somos convidados a ocupar um lugar de honra, mas nem ao menos passamos na frente da mansão. Por que isso acontece? Porque nossa própria mente nos sabota e faz com que nos vejamos como derrotados, como não merecedores ou algo assim. O Pai te oferece a identidade de filho dele, hoje, agora. Que tal mudar sua visão sobre você mesmo? Vamos orar? Senhor, graças te dou, porque sei que sempre nos ouve. Teus ouvidos estão sempre atentos a nós. Que cada um de nós possamos nos ver como filhos amados. Que possamos ter a capacidade de te chamar de paizinho. Sei que muitas vezes isso é muito difícil para aqueles que não tiveram pai, ou o pai foi ausente, ou foi abusador. Cure as feridas que cada um de nós temos e que nos impedem de te ver como Pai amoroso e disponível que o Senhor é. E que cada um de nós possamos viver de acordo com a identidade que o Senhor deu a cada um, e não com a identidade que o mundo tenta nos dar. Que possamos nos ver com o tamanho da grandeza que o Senhor deu a cada um de nós. Amém. Por gentileza, envie essa mensagem para aquele amigo ou inimigo que precisa entender o que você entendeu hoje. Vamos tornar o mundo melhor, tornando alguém mais consciente de sua verdadeira identidade. Amanhã falaremos sobre um tema incrível. Identidade não é sentimento, identidade é aliança. Te esperamos.
Até amanhã.